Fala, meus amigos, começando mais um vídeo nesse canal, olha só, com o microfone, porque o negócio tá ficando profissional. Enfim, primeiro vídeo aqui, né, desse canal falando assim com a câmera, né, olha só. Eu vou tentar ao máximo olhar pra câmera e não pra tela do celular. Tô pegando o jeito ainda de gravar, e é isso. Hoje eu só queria compartilhar algo com vocês bem breve, assim, né, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração faz muito tempo. E eu decidi escrever aqui um roteirinho e tal pra me guiar, pra não me ficar perdido, né, enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração quando eu terminei de ler o livro de Gênesis. Eu terminei de ler o livro de Gênesis, acho que já vai fazer um mês e meio por aí. Inclusive tô aqui com a minha Bíblia aberta, ó. Que eu leio a Bíblia, gente, vocês sabiam? Eu leio a Bíblia. Eu terminei de ler Gênesis e, enfim, a história de Gênesis, ela me cativou muito, sabe? Eu fiquei muito empolgado lendo Gênesis, sabe? Porque, enfim, conta a história do início, né? Do povo de Israel e tal, a história de Abraão. E eu sempre gostei da história de José, desde pequeno. Mas depois que eu terminei de ler Gênesis, o Senhor me mostrou um outro lado da história de José que eu achei incrível também. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. No capítulo final de Gênesis, a gente pode ver o encerramento, né, da vida ali de Jacó e também o final, né, de José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo. E ali depois que Jacó morre, José leva o corpo dele embora, né, pra terra dele, pra sepultar ele lá e tal, e ele volta. Os irmãos de José, eles ficam com medo de José ainda guardar alguma mágoa, né, pelo que eles fizeram com ele, porque eles venderam o cara como escravo. E aí eles mandam um recado pra José, como se fosse o último pedido do pai deles, sabe? Eles meio que enganam ali José e falam como se fosse o último pedido do pai deles. E eles falam assim, isso tá lá em Gênesis capítulo 50, né, que é o último capítulo de Gênesis, tá lá em Gênesis 50 do versículo 15 até o 17, eu vou ler aqui com vocês. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. José, quando ele recebe esse recado dos seus irmãos, ele chora. E aqui nós podemos ver que esse choro, ele não é um choro de alguém que ainda tem alguma mágoa ou que ainda tem alguma ferida. Mas nós podemos ver pelas atitudes que José toma depois de que isso é um choro de alguém que virou a página, sabe? Que não guardou nenhuma mágoa e que no final das contas entendeu o propósito de tudo. É o que a gente pode ver, inclusive, no versículo, a partir do versículo 18, né? Que é a resposta de José. Olha só. Versículo 18, ele diz assim, ó: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos nós, teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fossem preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Cara, quando eu li isso, eu percebi o seguinte: José, ele entendeu o seu lugar, sabe? Ele era governador do Egito. Então, ele tinha poder, cara. Ele poderia muito bem se vingar dos seus irmãos, mandar prender eles. Enfim, ele poderia fazer. Mas ele decidiu não tomar o lugar de Deus, como ele mesmo diz, né? Ele decidiu não tomar o lugar de Deus e perdoar os seus irmãos. E diante de tudo que sofreu, liberar graça. Graça sobre os seus irmãos. O último capítulo de Gênesis, ele acaba com graça sendo liberada. Olha só que maravilha, cara. Creio eu que José entendeu que tudo que ele sofreu e tudo que ele passou serviu para cumprir o propósito. O propósito que Deus já estava revelando para ele lá atrás, através de sonhos, enquanto ele ainda estava lá com a sua família, com seu pai, com seus irmãos. O Senhor já estava revelando para ele o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. O Senhor esteve com José durante todo o processo. E no fim nós podemos ver que tudo serviu para cumprir o propósito. Como diz no versículo 20, né? Para salvar a vida de muitos. José foi injustiçado, foi vendido, foi acusado de um crime que ele não cometeu. Quando tudo estava perdido, quando José foi esquecido e abandonado, o Senhor estava com ele. E José entendeu isso no final. A dor de José serviu para salvar todos da fome, incluindo a família da promessa de Deus, que era a família de José, né? Seu pai, seus irmãos, todos eles foram salvos da fome. Sabe, eu conheço a Jesus, eu cresci na igreja, então eu conheço a Jesus há muito tempo. Mas eu comecei a me relacionar com ele de verdade há poucos anos.
E eu comecei a ser amigo dele mesmo e a me deleitar na presença dele há pouco tempo. Olhando para tudo isso, eu percebo o quanto eu perdi. E o quanto nos momentos difíceis, onde eu tava murmurando, onde eu duvidei muitas vezes, sabe? Em alguns processos da minha vida, enfim, eu já tenho 20 anos e eu passei por umas poucas e boas aí com Jesus, sabe? Mas olhando para trás, eu consigo ver que tudo serviu para cumprir o propósito. Tudo serviu, toda a dor que eu passei durante a minha vida serviu para cumprir o propósito que eu tinha para aquela fase, sabe? O Senhor sempre estava ali e sempre me levou para mais perto dele. Todos os processos que eu passei, até dos mais felizes até os mais difíceis, serviram para me levar mais perto dele, sabe? E essa palavra foi como um soco no meu coração quando eu recebi ela, sabe? E eu tenho aprendido nos últimos tempos a estar satisfeito e feliz na presença de Deus. Então é isso. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Não sei se Deus ministrou no seu coração através da minha vida. Eu fico feliz. Enfim, esse canal antes tinha o objetivo de só compartilhar algumas coisas da minha vida, tipo, com meus amigos. Tem vlog aí de eu servindo no louvor. Tem vlog de uma aula de direção que eu tive, ó. Tá vendo? Quando eu tirar minha carteira, já é um testemunho. Mas eu decidi levar isso a sério, né? E sei lá. Eu decidi produzir conteúdo de verdade pra cá, porque no final das contas eu gosto de gravar vídeo e eu tenho tido uma paixão meio especial pelo YouTube nos últimos tempos. Eu gostei de gravar, enfim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, dá o like, comenta aí o que você achou. Me acompanha nessa nova jornada desse canal aqui. Eu não tenho muitas coisas a acrescentar na sua vida, mas o que eu tenho é meu amigo Jesus. E esse canal eu vou usar pra falar do homem que mudou a minha vida. Tchau!